Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Professor César aqui, nós vamos fazer uma aula de revisão hoje sobre os princípios fundamentais de contagem. Primeira coisa que a gente viu ao estudar as contagens, vamos falar dos dois tipos de princípios fundamentais com relação a tudo que a gente está estudando. Então ali, princípio fundamental da contagem, uma definiçãozinha rápida disso, de que o princípio fundamental da contagem tem os dois princípios, o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Estes dois levam em consideração estas duas conjunçõezinhas aqui, deixa eu pegar um marca-texto aqui para a gente anotar, essas duas conjunções, o ou e o e. Quando o enunciado trouxer essas duas conjunções, é o que a gente tem que tomar atenção para saber o que fazer. Toda vez que o enunciado fala que vai ser feita uma coisa ou outra, esse é o princípio aditivo. A gente sabe que nós temos que somar as opções. No princípio multiplicativo, nós temos que multiplicar toda vez que um enunciado trouxer uma coisa e outra. Então, eu vou multiplicar as duas possibilidades a partir do enunciado que o enunciado trouxer para nós. Coloquei aqui também uma definição das etapas que podem ser feitas, tudo que a gente faz a partir do princípio fundamental. Então tá aí, um enunciado, né? Você pode ver que ele propõe os enunciados. Nós vamos ver 2, 3 exemplos que eu fiz aqui, propõe etapas, e quando é uma etapa, outra, e a outra, a gente multiplica as possibilidades, que é como eu coloquei aqui embaixo, uma coisa, outra, e a outra, a gente vai multiplicando as etapas a serem feitas. Então vou começar aqui com um exemplo para a gente ver a aplicação, um exemplo que hoje as placas dos nossos carros, hoje, aquelas plaquinhas cinzas, as placas cinzas, elas são formadas por 3 letras e seguidas de 4 algarismos. Então essas placas têm essa formação antiga. Hoje, atualmente, de fevereiro para cá, as placas são já de outro formato. As placas possuem as 3 primeiras letras, um algarismo, aqui letra de novo e depois outros 2 algarismos. Então nós estamos ainda usando as placas cinza. O exemplo aqui são das placas cinzas que a gente vai fazer, beleza? Então, usando essas placas antigas, nós temos para as letras, as 26 letras do alfabeto que o enunciado propôs aqui, as 26 letras do nosso alfabeto. Essas 26 letras de A a Z. Então, as placas não têm nenhuma obrigação de terem, letras diferentes. As letras podem ser iguais. Pode existir uma placa AAA0000. Existe uma placa dessa. Então, como não tem restrição, nós temos 26 possibilidades, as 26 letras do alfabeto para as primeiras letras, 26 para a segunda e 26 para a terceira. Já os algarismos eu tenho 10, de 0 a 9, cada um deles podendo ocupar cada uma dessas casas. Como a placa é formada por letras e algarismos, o E faz com que nós multipliquemos todas essas possibilidades. Fazendo o resultado dessa multiplicação, nós chegamos em 175.760 placas. As placas cinzas. As placas de hoje, como eu disse, no lugar desse 10 aqui, entra uma letra. Então, ao invés de 10 aqui, entraria 26. Então, daria muito mais placas do que essas que estão aqui. Beleza? Então, essas são as placas do Mercosul, a plaquinha azul. Meu carro já tem essa plaquinha aí, então já tem esse número diferente. Bom, depois disso, nós temos um outro exemplo aqui, os números de telefone com 7 algarismos de prefixo 244. Quantos podem ser formados? Observe que o prefixo 244 não muda. Então, 244 e os outros 4 algarismos. 244 e os outros 4 algarismos. Terceiro exemplo aqui, por exemplo, eu tenho 0008. Tem repetição de zeros e 8. Não é um número que eu estou formando, e sim uma sequência de números, sequência de algarismos, para que a gente possa formar os números possíveis de telefone. Então, nós temos, usando a ideia de 244 como sendo um valor fixo, eu tenho as alternativas para estes 4 outros dígitos que nós temos de formação. Para cada um, 10 possibilidades. Então, eu vou ter aqui 10.000 multiplicando estes valores. São 10.000 números com prefixo 244, com esse telefone que ele disse. O último exemplo: numa Olimpíada de Matemática concorrem 100 participantes e serão distribuídos 2 prêmios. Um para o primeiro lugar e outro para o segundo. De quantas maneiras poderão ser distribuídos estes prêmios? Muito bem, eu tenho o primeiro lugar e o segundo lugar.
Para o primeiro lugar, eu tenho 100 pessoas que estão disputando. Então, tenho 100 pessoas que podem competir em igualdade de condições e ganhar a prova da Olimpíada de Matemática. Agora, quem ganhou não pode chegar em segundo. Então, nesse lugar aqui, ó, que é ocupado pelo segundo colocado, não pode ter 100. Eu tenho que ter ali 99. Por quê? Quem ganhou não pode chegar em segundo. São posições de pessoas, duas pessoas em dois lugares diferentes, uma pessoa em dois lugares diferentes. Isso não pode. Então, como é o primeiro e o segundo colocado, então 100 vezes 99, eu tenho aqui 9.900 manilhas. Beleza, gente? Então esse é um apanhado bem simplesinho de tudo que a gente viu com relação aos princípios fundamentais da contagem. Lembrando, E multiplica ou soma. Beijo, até daqui a pouco, vou falar fatorial já já. Fiquem com Deus.